Paz do Senhor, queridos irmãos, vamos falar do nosso foco, da nossa leitura diária, da nossa lição de adulto, desse primeiro trimestre, aonde o tema central ao qual estamos estudando é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Em cada lição nós estamos aprendendo sobre isso, né? Onde as Escrituras nos chama para que nós, aleluia, para que haja um quebrantamento e que o poder de Deus venha ser derramado sobre a nossa vida. A lição a qual vamos estudar, a lição de número 11, que tem como tema o avivamento e a missão da igreja. A nossa leitura diária tem como título, cada dia tem uma leitura diária e tem um título ou tema e tem um livro para ser lido ali, um versículo e um capítulo, né? E o nosso tema da nossa leitura diária é o Evangelho e o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O texto se encontra em Romanos capítulo 1, verso 16, que nos diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, ele falou que ele não se envergonhava do Evangelho. E isso, irmão, deve estar também na minha e na tua vida. Nós não devemos se envergonhar do Evangelho ao qual nós cremos. Seja onde for, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na rua, seja na escola, aonde for, nós não devemos se envergonhar do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, irmão, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Paulo, ele não se envergonhava porque ele pregava sobre as boas novas a respeito de Cristo. Uma mensagem de salvação que tem o poder de transformar vidas e é destinada a todos sem exceção. Então, irmão, Paulo ele não se envergonhava, ele pregou. E essa palavra, irmão, ela é, aleluia, destinada a todos, tribo, raça, cor, aleluia, nação, a todos, sem exceção. Essa palavra de salvação, e Paulo não se envergonhava. E nós nesses últimos dias não devemos se envergonhar. Quando você sentir-se constrangido, lembre-se do significado das boas novas. Se fixar sua atenção somente em Deus e naquilo que Ele está fazendo, não em sua inaptidão, você não sentirá vergonha, irmão, de anunciar o Evangelho. Às vezes você pensa que é inapto para pregar, você não tem eloquência. Mas Deus, irmão, Ele vai, aleluia, te dar palavras. Jesus, Ele enviou os discípulos: olha, não se preocupeis no que vocês vão falar, porque o Espírito, Ele vai vos orientar, Ele vai fazer vocês lembrar. Então, irmão, o Espírito, Ele vai nos dar ousadia para pregarmos esse Evangelho de salvação. Porque o Evangelho, irmão, ele foi anunciado primeiramente, o texto ao qual nós lemos de Romanos, de que o Evangelho foi anunciado primeiramente aos judeus. Porque mais de 2000 anos tinham a experiência como um povo especial de Deus, povo escolhido por Deus, devido à aliança de Abraão com o Senhor, ou seja, do Senhor para com Abraão.
ele prometeu grandes bênçãos aos descendentes do patriarca. Gênesis 12, capítulo 12, verso 1 ao 3, vai dizer: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para ir à terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, uma promessa que Deus fez a Abraão. E Deus, aleluia, o que ele promete, irmão, ele cumpre. O Messias, ele veio dos judeus em cumprimento da promessa a Abraão. E porque Deus queria mostrar o seu amor e sua misericórdia a toda a humanidade, irmão. Oh, glória a Deus. Deus, irmão, aleluia, ele mostrou o seu amor enviando o seu filho para morrer em morte de cruz por mim e por você, para te dar, para me dar, para nos dar a salvação eterna. Louvado seja Deus. Deus, ele não escolheu os judeus porque mereciam. Não. Deus não escolheu a mim, a você, porque nós merecíamos. Não, irmão. Veja só o que Deuteronômio, capítulo 9, verso 4 e 6 vai nos dizer. Se você quiser também ler Deuteronômio, capítulo 7, verso 7 e 8 também vai nos dizer. Mas vamos ler Deuteronômio 9, 4 e 6, que ele nos diz assim, 4 ao 6. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não faleis no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, irmão, era por causa da misericórdia de Deus. E é por causa da misericórdia de Deus que eu e você, aleluia, estamos na presença dele. É por causa da misericórdia de Deus que ainda ele está de portas abertas para salvar todo o que crê. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus, ele elegeu aquele povo não para um papel de favoritos. Mesma coisa foi conosco, irmão. Não, Deus nos elegeu não porque para um papel de favorito, não, mas para que contassem ao mundo o plano de salvação. E nós temos também essa responsabilidade de contar ao mundo o plano de salvação que Deus tem para cada um. Louvado seja Deus. Então, durante séculos, os judeus aprenderam a respeitar, ou seja, a respeito de Deus, por meio de quê? Da obediência às suas leis. E nós aprendemos aonde? Através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, irmão. Aqueles judeus aprenderam através das leis, das celebrações de festas e de uma vida de acordo com os seus princípios morais. E muitas vezes, mesmo assim, eles se esqueceram das promessas e das leis de Deus. Ei, não se esqueça da promessa que Deus te fez. Não se esqueça da palavra do Senhor. Em várias ocasiões, irmão, eles se esqueceram e tiveram de ser castigados. Mas ainda assim, possuíam a preciosa herança, a fé no único e verdadeiro Deus. De todas as pessoas na terra, os judeus deveriam ser os mais, vamos dizer assim, ansiosos por receber o Messias e ter e entender a missão
e a mensagem dele. Mas apenas, irmão, alguns conseguiram realmente isso. Se nós for ler lá em Lucas, nós vamos ver isso, Lucas capítulo 2, versículo 25 e versículos 36 ao 38. Nós vamos ver isso. Irmãos, os discípulos e um grande apóstolo, que foi Paulo, foram uns dos judeus fiéis que reconheceram em Jesus a mais preciosa dádiva de Deus à humanidade, que foi a salvação. Aleluia, que foi Jesus vinha ao mundo para libertar, para salvar. Louvado seja Deus. Os judeus e os cristãos se opunham a religiões idólatras dos romanos. Por isso, os oficiais romanos muitas vezes confundiam os dois grupos. Também é possível que a igreja cristã em Roma fosse originalmente constituída por judeus que se converteram ao cristianismo durante a festa do Pentecoste em Jerusalém, em que se deu o derramamento do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2, verso 1 por diante. Glória a Deus. Havia muitas etnias ali, aleluia, e viram o derramamento do Espírito Santo e muitos se converteram ali. Entretanto, irmão, na ocasião em que Paulo escreveu sua carta aos romanos, muitos gentios já haviam se juntado à igreja e a Paulo, ao apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Então Paulo, ele não se envergonhava do evangelho. Paulo pregou o evangelho, irmão, que é poder de Deus para a salvação a todo o que crê. Então não se envergonhe, você tem uma missão de proclamar o evangelho a toda criatura. Amém? Deus abençoe e fique com essa mensagem em nome de Jesus.